Vamos dar sequência aqui então ao estudo, né? Nós iniciamos o estudo falando só sobre a Bíblia e vamos dar continuidade, então vamos concluir, né? Esse estudo hoje de maneira simples e resumida. Foi cogitado sobre os livros apócrifos, né? Então eu vou falar mais alguma coisa aqui sobre os livros apócrifos, são informações adicionais sobre esse assunto. Sabe por quê, gente? É muito importante a gente estar falando sobre isso, porque alguém pode falar, olha, mas minha Bíblia, por exemplo, essa Bíblia aqui, tem 7 livros a mais, né? E o livro dos evangélicos não tem, vocês tiraram os livros, né, a mais que deveriam ter nas suas Bíblias. Eu vou explicar para vocês por que não tem, por que foi, né, não contém esses 7 livros na Bíblia, o que aconteceu. Essas informações adicionais vai dizer assim, sobre os livros apócrifos, que são esses 7 livros que contém na Bíblia Edições Paulina, Ave Maria, né, Bíblia de Jerusalém, né? O termo apócrifo significa não autêntico, diz o texto religioso destituído de autoridade canônica, o que nos leva a crer que esses livros não foram inspirados pelo Espírito Santo. Por que são os livros apócrifos rejeitados pelos evangélicos, né? Pelo protestantismo e tal? Porque esses livros foram inseridos na Bíblia Sagrada no ano de 1546, no Concílio de Trento, né? 1200 anos depois da canonização da Bíblia Sagrada, ou seja, ela já estava escrita, aí quando foi acrescentado, foi 1200 anos depois, né? Todos os livros do Antigo Testamento foram citados no Novo Testamento, cerca de 453 vezes, mas os livros apócrifos, aqueles 7 livros a mais, nenhuma vez eles foram citados. E se você pegar em Hebreus 2, 6 e 7, da sua Bíblia, lembra que desde o começo para cima, vamos fazer o estudo sempre com a Bíblia do lado, seja com o seu smartphone, com a Bíblia aí, tá? Vamos acompanhando aqui, tudo que a gente fala tem que ter base bíblica, né? Tem que ter base bíblica. Lá em Hebreus, se você pegar o livro de Hebreus, vai estar escrito sobre o que está escrito em Salmo 8, no 8, capítulo 4 e 5. Lá em Hebreus vai estar repetindo, né? Em Hebreus 2, 6 e 7, vai estar escrito assim: mas em certo lugar testificou alguém. Quem testificou? Lá em Salmos, alguém falou esse mesmo versículo. Alguém disse assim: que é o homem para que te lembres dele, ou o filho do homem para que o visites? Fizeste um pouco menor que os anjos de glória e de honra o coroaste. Se você pegar lá em Salmos, na tua Bíblia, no seu smartphone aí, observa lá que vai estar escrito esse mesmo versículo. Então, repete algumas coisas, né, do Antigo Testamento inspirados, né? O Senhor Jesus e seus apóstolos nunca fizeram deles, né, ou seja, dos livros apócrifos, qualquer citação. José, o historiador, um historiador judeu, rejeitou-os, e Jerônimo também, ao traduzir a Vulgata, que é a versão da Bíblia em latim, ele também recusou em reconhecer esses livros apócrifos, tá bom, gente? Em 2 Macabeus tem um fato ali no capítulo, né, em 2 Macabeus, capítulo 15, versículo 37 e 39, o autor ele se desculpa caso não tenha sido claro em sua narração, o que torna evidente não ter tido ali uma divina inspiração. Ou seja, ele fez ali escreveu ali um fato que procurou caprichar, né? Parece que ele fala assim, eu fiz o melhor possível, né? Espero que seja agradável para vocês. Ele fala de uma certa conveniência, né? Então, não, isso, gente, o que eu estou falando aqui, olha só, não quer dizer assim que a gente não pode ter esse livro, a gente não lê, tenha para história. São fatos históricos, né? São importantes também, tá? São fatos históricos, é importante para estudo, não tem problema nenhum. Eles só não são inspirados por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Então, são fatos históricos por homens que viveram a essas épocas, não tem problema.
Então, mas a gente tem que reconhecer que existem controvérsias nesses escritos apócrifos, isto é, em seus ensinos, eles contradizem os demais livros inspirados. Um exemplo desse aspecto está em Tobias, que lá em Tobias, no capítulo 2, versículo 9, fala lá que a esmola, ele livra a pessoa da morte, né? Apaga o pecado. Se você ler lá em Tobias 12, versículo 9, fala que apaga o pecado e a gente tem a vida eterna, né? Na verdade, a Bíblia fala, é bem categórica em assegurar que o que nos livra da morte eterna é o Senhor Jesus, mediante o sacrifício na cruz, né? Mediante o nosso crer e aceitá-lo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Além disso, a Sagrada Escritura afirma que devemos viver em novidade de vida. Por fim, toda a palavra de Deus menciona que os nossos pecados somente serão perdoados mediante o arrependimento, confissão e conversão. Então, existe 3 coisas aí, né? Então, não é pelas nossas obras, não temos mérito nenhum, gente, na salvação. Você pode dar esmola, que bom, é maravilhoso, né? Um ato nobre, mas isso não quer dizer que nós vamos ser salvos por causa disso, tá? Nós só vamos ser salvos mediante esses 3 fatores aqui, ó: arrependimento, reconhecer que somos, depois lá na frente. Por isso que o estudo bíblico é muito importante. A gente vai entender alguns aspectos muito importantes para nossa vida, viu, gente? Vai acompanhando aí que vocês não vão se arrepender, tá? E precisa de 3 aspectos: arrependimento, confissão e conversão, ou seja, mudança de rumo, né? Falta aos apócrifos, a esses livros apócrifos, o planejamento progressivo e mútua interconexão das escrituras, no que se refere ao Novo e Antigo Testamento. Contém sim erros históricos. Por quê? Porque são homens que escrevem, tá? São inexatos e evidentes históricos e discursos de ficção aparecem no decorrer dos apócrifos. Então, por estas razões, os livros apócrifos não são aceitos como canônicos e, por esses motivos, não são citados nesses estudos. Por outro lado, se sua Bíblia conter livros a mais, não significa, né? Não significa que ele não servirá para o estudo. Pode usá-lo normalmente, porém com esta observação que já mencionamos acima. Eu vou precisar, eu vou ler mais um fato aqui, tá bom? Se você tem aí essa Bíblia, né, que tem esses livros apócrifos, tem um fato aqui, eu já li Tobias, no capítulo 6 de Tobias, tem um fato ali muito controverso, né? Se você conhecer a Bíblia, conhecer o fator importante para a nossa salvação e para a nossa jornada cristã, a gente vai ver que esse fato aqui não condiz, né? Fala aqui que capítulo 6, versículo 7 em diante, tem um episódio aqui que o anjo Rafael, né? Eles estão aqui na beira de um lago, né? Que eles têm um compromisso, eles têm uma missão lá na frente, né? Que eles têm que buscar na casa de um parente um valor, né? Um valor lá na casa de Raguel, parente do pai do Tobias aqui, e de Ana, que eles estão precisando dessa verba, desse dinheiro para ajudar eles, que eles estavam numa situação muito difícil. E no caminho, então, o anjo Rafael acompanha, né, o filho de Ana e o do pai de Tobias, porque os dois chamam Tobias o filho e o pai, que eu também não entendi, mas enfim, né? Eles param aqui no lago, aí o Tobias entra, né, no lago e pega um peixe. Aí eles falam assim que remédio há no coração, no fígado e no fel do peixe, né? Respondeu ele: se queima o coração ou fígado do peixe diante de um homem ou de uma mulher atormentado por um demônio ou por um espírito mau, a fumaça vai afugentar, né? Todo o mal vai desaparecer para sempre. Quanto ao fel untado com ele os olhos de um homem que tem manchas brancas soprando sobre as manchas, ele ficará curado, né? Então, quem falou isso
Então Tobias perguntou para o anjo, e o anjo respondeu isso, que o fel, que as vísceras daquele peixe afugentava demônio. Gente, isso não é, né, não é verdade. Quem expulsa demônio é o poder de Deus, não uma víscera de peixes, né? Então são isso aí, outras coisas que a gente, por isso que ele não foi reconhecido como um livro inspirado, é só isso, tá bom? Só por causa disso. Então, pra gente finalizar, então entendeu por que não foi os livros, 7 livros foram, né, nas outras Bíblias? Por esses fatos. Você aceita que as vísceras de peixe vai expulsar demônio, algumas vísceras que nunca mais. Não, né, gente? Se você crê que Deus é o poder de Deus somente que expulsa demônio, não é nada de. Não é essas coisas, não, tá? Não são artifícios, não. Então, as principais divisões do livro da Bíblia, para concluir, a gente vai partir para outro estudo. O Antigo Testamento ele é formado por Pentateuco, né? Que a Pentateuco é formado, já fala 5 por Pentateuco, quer dizer 5, é formado pelos 5 livros da Bíblia, também chamados livros da lei: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os livros históricos do Antigo Testamento relatam desde a entrada de Canaã até o retorno dos cativeiros, né? Que José, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis e 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Esses livros aqui são livros inspirados, né? É considerado histórico, mas inspirado por Deus. Poéticos são as obras literárias de cunho poéticos de sabedoria: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão ou Cânticos dos Cânticos. Os profetas maiores e menores são classificados assim devido à quantidade do conteúdo das obras, tá? Não é porque um é melhor ou maior que o outro, não, mas é por causa dos escritos deles, né? Os maiores escritos, né? Foi Isaías, Jeremias, Lamentações, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Os menores escritos, né? Está em Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. No Novo Testamento, os evangelhos relatam a vida e obra de Jesus, que está em Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Os históricos relatam a origem e crescimento da igreja primitiva, que está lá em Atos dos Apóstolos. Atos significa atitudes, ações, né? Por isso que fala Atos. Epístolas são a mesma coisa que cartas, são 21 cartas, né? Que contém aqui no Novo Testamento. São as paulinas, que significa que Paulo escreveu. Ele escreveu 2 cartas aos Coríntios, escreveu uma carta aos Romanos, uma carta aos Gálatas, uma aos Efésios, uma aos Filipenses e, né, uma aos Colossenses e 2 aos Tessalonicenses. 2 cartas ele escreveu para Timóteo e uma para Tito e Filemão. Gerais: Hebreus, né? Hebreus, Tiago, 1º e 2º Pedro, 1º, 2º e 3º João e Judas. Proféticos, os livros proféticos registram as revelações de Jesus Cristo para a igreja, chamada Apocalipse, ou seja, Apocalipse significa revelação, que é a conclusão, né, a conclusão aí da Bíblia, de toda a história da humanidade, né, está em Apocalipse. Tá bom, gente? Então, a gente concluiu esse assunto. Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente pode estar compartilhando aí, tá? Continua compartilhando aí embaixo aí da descrição do vídeo, tá? E a gente vai falar agora, a gente vai iniciar, aproveitar o tempo aqui. Vamos falar aqui um pouco do tempo, aproveitando para dar. Todos os dias eu vou estar falando 20 minutos, tá bom? 20 minutos vai ser o nosso compartilhamento aqui desse estudo maravilhoso. Esse próximo aqui chama A Realidade do Homem, né? A Realidade do Homem fala sobre a origem, queda e restauração do ser humano, né? Então é muito importante a gente falar